E aí, gente, como vocês já perceberam, esse vídeo tá um pouquinho diferente. Hoje tem a premiação do Oscar. Eu demorei muito para assistir todos os filmes indicados a melhor filme, e eu quero falar deles aqui. Então eu decidi gravar aqui no Zoom, porque aí eu coloco aqui a imagem do pôster atrás e vou falando dos filmes, tá bom? Vou dar aqui dois recados. O primeiro é para quem ainda não é inscrito, se você chegou aqui, não me conhece, meu nome é Karina Estrela. Aqui eu falo de filmes, eu falo de música. Esse é um canal de inglês também, então eu dou dica de inglês toda semana. Então se inscreve aqui no canal e clica no sininho, porque tem vídeo toda semana, tá bom? E o outro recado é que eu estou com turmas de conversação aberta. São turmas de business e de cultura pop e arte. Então são dois temas. Eu vou deixar um link aqui na descrição se vocês quiserem saber um pouquinho mais, clica aqui no link, tá bom? Então vamos lá falar do Oscar desse ano. O Oscar desse ano, ele é o Oscar da quarentena, eu acho. Eu acho que os temas abordados nos filmes têm tudo a ver com esse momento que a gente tá vivendo, e o ritmo dos filmes também é bem diferente. Se a gente for pensar que alguns anos atrás o Pantera Negra, né, foi indicado ao melhor filme, é um filme de super-herói. E hoje a gente tem um filme como Nomadland, que é um filme super lento. São filmes mais introspectivos, não são todos assim, mas muitos filmes introspectivos e que foram lançados em plataformas de streaming. Então, assim, mudou muita coisa, né? O Oscar tinha uma certa resistência aí a indicar filmes que eram de plataformas de streaming, mas enfim, não tem mais jeito, né? As coisas mudaram e acho que depois que isso tudo passar, vai continuar sendo muito importante aí na premiação, não só nessa como nas outras, né? Então vamos lá, eu tô aqui com as minhas anotações e eu vou colocando, eu vou mudando a imagem de fundo para falar dos filmes, tá? Vamos falar do primeiro aqui, que é o favorito, inclusive. Deixa eu colocar aqui. Nomadland. Não dá para ver inteiro, infelizmente, tá? Mas Frances McDormand é a personagem principal de Nomadland. Nomadland, que acho que não tem um nome aqui no Brasil, eles não mudaram o nome do filme, mas que significa Terra dos Nômades, né? Esse filme, ele é uma adaptação de um livro que se chama, deixa eu ver aqui, Nomadland, Surviving America in the 21st Century. Então, Nomadland, sobrevivendo a América no século 21. Vou falar do livro primeiro, porque eu imagino, eu fiquei com vontade de ler esse livro, porque ele deve dar muito mais detalhes, muito mais informação do que estava rolando, ou do que ainda está rolando nos Estados Unidos, para eles chegarem a essa história aqui. Então, esse livro é uma discussão do que aconteceu depois de 2008. 2008 aconteceu uma crise mundial e isso afetou muitos países e muitas pessoas perderam emprego e tiveram que mudar o estilo de vida. E nos Estados Unidos, muitas pessoas começaram a viajar pelo país em busca de emprego, de bicos, né? De alguma oportunidade ali para se manter. E essas pessoas não têm casa, elas vivem no carro. Então, elas encontram lugares onde elas podem parar e parece uma comunidade, pelo menos no filme aparece assim, que eles se encontram em alguns lugares, assim, eles têm mais ou menos o mesmo estilo de vida. Essas pessoas não conseguiram se recuperar até hoje. E o livro, isso é informação que eu peguei pela internet aí, que eu ainda quero ler para entender um pouco mais. O livro, ele aborda as políticas públicas, não é uma crítica a nenhum político especificamente, tá? Porque de 2008 até agora, muita coisa aconteceu nos Estados Unidos, mas ninguém fez nada por essas pessoas e nenhuma política que desse possibilidade para essas pessoas se recuperarem e terem uma vida um pouco mais digna, né? E o que acontece nesse livro são alguns depoimentos e eles acabam colocando o drama de todas essas pessoas em uma personagem que é essa personagem aqui. E aí
o filme, ele é um road movie, então a gente acompanha a jornada dela de cidade em cidade, em busca dessas oportunidades e os dramas da vida dela, as dificuldades. Então é um filme muito interessante, bem lento, mas é muito interessante para a gente entender o que está acontecendo lá. É um filme que fala um pouco, é uma crítica ao American Dream, né? O sonho americano. Não é o único, tem um outro também que é uma crítica, mas é interessante ver o outro lado, né? Do sonho americano. Muita gente quer ir para lá, mas nem sempre o negócio funciona muito bem, né? É o grande favorito, ganhou muitos outros prêmios, tá? Não ganhou todos, mas ganhou muitos prêmios, então ele é o grande favorito da noite. Só não vai ganhar se acontecer alguma coisa, assim, alguma surpresa, tá? O segundo, vamos lá. O segundo, The Father. The Father, o pai. Em português, aqui no Brasil, o nome é Meu Pai, tá? Anthony Hopkins e Olivia Colman. Os dois são maravilhosos. Anthony Hopkins, que tem uma atuação incrível. Ele é incrível, mas assim, nesse filme é impressionante. A gente consegue sentir o que ele está sentindo ali no momento. Qual é a história desse filme? A história é de um homem, um idoso, que tem demência, e o filme ele é todo mostrado, tudo a história é contada a partir do ponto de vista dele, tá? Então, a gente sente um pouco dessa angústia que ele tem de não saber se o que está acontecendo, aquelas coisas que estão acontecendo são reais ou não. É impressionante, assim, como ele consegue passar isso. Olivia Colman é maravilhosa também, ela ganhou o Oscar alguns anos atrás por A Favorita, e vou dizer que é um dos meus discursos favoritos do Oscar, porque ela foi muito divertido o discurso dela, tá? E ela tá muito bem também. Ele ganhou o BAFTA de melhor ator, mas parece que não vai ganhar o Oscar de melhor ator. Vamos ver, né? O próximo, vamos aqui. O próximo é o que vocês vão menos praticar o inglês com ele, é o Minari. Minari, no filme mesmo eles falam que é uma planta, ele é uma planta coreana, tá aqui, eu anotei, uma planta coreana que é tipo rúcula, enfim, é um vegetal que eles plantam e que tem esse nome, Minari. E ele aparece no filme também. Não tem uma tradução, eu não sei exatamente a tradução, o nome, se a gente tem isso no Brasil, enfim. Mas foi a pesquisa que eu fiz, chegou nesse vegetal, nessa planta aí, que é parecido, é tipo uma salada, tá? Então vamos lá, esse aqui é o outro que critica um pouco o sonho americano. Esse filme conta a história dessa família, uma família coreana. Ele é um filme americano, tá? Mas ele é 90% falado em coreano. Tem algumas partes em inglês, mas quando eles falam com os americanos, mas a maior parte é em coreano, tá? E o que acontece? Essa família vai para os Estados Unidos em busca de mais oportunidades e muitas coisas acontecem. Esse ator aqui é o ator de Walking Dead. Inclusive, ele está muito bem. Fiquei pensando ainda bem que ele saiu de Walking Dead porque ele conseguiu fazer esse filme. Esse filme é muito bom. Ele conta a história dessa família e eles conseguem comprar um terreno, né? Uma área, assim, tem uma casa, né? Que é um pouco adaptada ali, e, e ele começa a plantar legumes para vender para as lojas dos coreanos, né? Que estão ali na região. E aí mostra todas as dificuldades que eles têm, né? É um filme que tem uma história relativamente simples, com grandes atuações, inclusive a avó, que não está nesse cartaz aqui, é uma das grandes favoritas para ganhar o Oscar. É uma história, a história não tem
grandes acontecimentos, mas mostra aí a história dessa família mesmo, tentando sobreviver e vencer nesse país que eles decidiram viver. Então, é uma história muito comovente até, tá? E também é uma crítica ao tal do American Dream, que você vai para os Estados Unidos. Essa história se passa nos anos 80, inclusive, esqueci de dizer aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. É, fala também, claro, aqui, fala das diferenças culturais, né? Imagina uma família coreana chegando nos anos 80, nos Estados Unidos, numa cidade do interior. Então, imagino que não seja uma coisa muito fácil. Hoje em dia não é fácil, imagino nos anos 80, mas não tem grandes conflitos com relação a isso. Mostra de uma forma bem sutil aí as diferenças culturais. Ok? Vamos ao próximo filme, que eu gostei muito também. Eu gostei de todos, na verdade. Ok. Sound of Metal. Em português, ele é o som do silêncio, tá? Em inglês, é o som do metal. Esse cara aqui, tá espelhando a minha imagem, eu fico com dificuldade aqui. Mas aqui, ó, Riz Ahmed, é esse cara aqui, tá? Ele é um baterista de uma banda de metal. Eu já falei desse filme num outro vídeo que eu fiz. Mas eu vou dar uma visão geral aqui de novo. Ele é o baterista de uma banda de metal e ele vai perdendo a audição na verdade esse foi um processo até bem rápido, ele perdeu muito rápido a audição e aí ele teve que se reinventar, né? Entender como que ele ia viver, porque ele perde tudo, né? É a vida dele, a carreira dele. E o que tem de muito... Bom, a atuação dele é impressionante também. Eu acho que ele não vai ganhar por causa das outras pessoas, dos outros atores indicados, mas ele é muito bom. Vou ficar aqui até meio de lado, para dar para ver. Então, o que tem de interessante aqui nesse filme? Primeiro, o som do filme, né? Inclusive é indicado por melhor som também. Se você assistir com fone, fiquei até com vontade de assistir outras vezes, assim, para perceber melhor, assim, o som do filme é muito bem trabalhado ali, para a gente ter essa sensação que ele tem de perder tudo, assim, perdeu a noção do que está acontecendo, né? Não conseguir, de repente, né? Ele é uma pessoa que vive da música, vive do som, e de repente tudo desaparece. Questões abordadas aqui, tá? Além da personagem e dele, de como ele vai se adaptar, tem uma coisa muito interessante que é a visão do deficiente auditivo. Se é uma deficiência, se não é, ele acaba num determinado momento, ele chega numa comunidade onde ele vai aprender, ele vai se adaptar a essa nova realidade e é visto de uma forma diferente. Inclusive, uma pessoa diz para ele que ser surdo não é uma deficiência, né? É muito interessante ver como que eles acabam se enxergando naquele momento, mas ele não vê assim, até porque ele quer voltar a ter a vida que ele tinha antes, né? Acho que é um filme que não teria sido indicado ao Oscar se fosse em outro momento, tá? Também é um outro filme um pouco mais introspectivo, mais lento, e que ainda bem que por causa dessa situação, né, ele conseguiu uma oportunidade aí para ser visto por mais gente e ser notado pela academia. Gostei muito, não acho que teria sido indicado em outras situações. Vamos ao próximo. O próximo é um típico filme de Oscar. Vamos lá. Mank. Mank, muitas coisas para falar. Bom, Mank conta a história do Herman Mankiewicz. Mankiewicz, eu acho que é assim que se fala o sobrenome dele, que é o Gary Oldman, que também é indicado a melhor ator. E ele conta a história
O Mank, ele é um roteirista. E ele foi um dos roteiristas do Cidadão Kane. O que eu quero falar aqui? Tem uma coisa, antes de falar das polêmicas do filme, tem uma coisa, uma profissão, uma função em Hollywood, que é o script doctor. Então, ele é uma pessoa que revisa os roteiros e faz algumas alterações em diálogos, no roteiro de uma maneira geral. O que acontece naquela época, porque esse é um filme que se passa nos anos 30, naquela época já existia o Script Doctor, e o Script Doctor não era acreditado nos filmes. Então, tinha o roteirista e o Script Doctor, ele ia fazer ali as alterações, mesmo que fosse 90% de alteração no roteiro, ele não teria crédito. E isso virou uma polêmica. Hoje em dia já é diferente. Eles existem, essa é uma profissão que existe, mas se eles fizerem alterações assim, em pelo menos 50% do roteiro, eles vão ter o crédito, vai ser acreditado como roteirista também, tá? Então, o que acontece? Aqui conta a história do momento que ele estava escrevendo o roteiro do Cidadão Kane. Minha recomendação é assista Cidadão Kane antes. Eu assisti muito tempo atrás, agora eu tô com vontade de assistir de novo e depois assistir Mank novamente, para entender mais, porque muito do que acontece por ali faz mais sentido se você conhece a história de Cidadão Kane. Eu estava procurando na internet, eu vi que está disponível no YouTube para alugar. Então, é uma ideia. Então, conta a história desse homem que tem vários problemas. Ele tem problema de alcoolismo, mas ele é uma pessoa muito bem relacionada, né? E aí mostra um pouco da trajetória dele, né? Para chegar nesse momento. A grande polêmica do filme ele passa semanas escrevendo, e aí, no final das contas, ele teve que brigar aí para conseguir ser creditado como roteirista no Cidadão Kane, tá? Uma coisa que é uma crítica, algumas pessoas podem achar que não é um problema, mas o Orson Welles aparece muito pouco. Então, assim, é como se ele quase não tivesse nenhuma participação ali no roteiro. E não é verdade. Ele teve também participação no roteiro de Cidadão Kane. Esse aqui é o típico filme de Oscar. Já ganhou algumas coisas, mas não sei se... Não acho que ganhe melhor filme, porque o Nomadland realmente está ganhando quase tudo. Mas pode ser, né? Vamos ao próximo. Próximo para algumas pessoas é uma surpresa, né? Aqui no Brasil ele se chama Bela Vingança. Em inglês ele se chama Promising Young Woman, está escrito aqui, Promising Young Woman, que significa jovem promissora, tá? Algumas pessoas acham que esse filme não devia ter concorrido a melhor filme, enfim. Eu ouvi uma pessoa definindo isso como um terror, é um conto de terror moderno, tá? E é mais ou menos isso. Ele conta a história de uma mulher que tem 30 anos, mais ou menos, e que ela abandonou a faculdade de medicina e acabou indo morar com os pais e trabalha numa cafeteria. Então parece que tem uma vida meio que não deu certo, digamos assim, né? Mas ela esconde aí uma coisa que machucou muito. Ela não... É que a gente vai descobrindo isso, eu vou tentar falar o menos possível desse filme, porque eu assisti esse filme sem saber nada. E foi uma surpresa atrás da outra. Para mim foi muito bom, tá? Assistir assim. Então eu vou tentar falar o mínimo possível aqui para... Né? Assista com poucos spoilers, tá bom?
Enfim, ela abandonou a faculdade de medicina por um motivo específico, e isso a gente vai descobrindo durante o filme, conforme as coisas vão sendo reveladas, tá? É um tema muito pertinente nesse momento e que poucas pessoas sabem falar da forma que ele foi dito nesse filme. O que eu posso dizer aqui sem spoilers? Deixa eu ver. Não vou contar muito das cenas aqui, mas enfim, vamos ver aqui. Esse filme trata um tema muito importante, tá? Ela não é uma pessoa. Ela não. A gente acaba torcendo muito por ela, mas ela não é exatamente uma pessoa que faz coisas politicamente corretas, digamos assim. Enfim, não vou falar muita coisa. A Carey Mulligan, que é a atriz principal, tá concorrendo ao Oscar, ela tá muito bem. E assim, é uma atriz que eu acompanho muito pouco e agora eu tô mais interessada em assistir os outros filmes dela depois desse daqui. Assistam. Não quero dar spoiler, porque foi uma surpresa para mim. Conforme eu fui assistindo e fui entendendo o que estava acontecendo naquele filme, foi mais interessante assistir dessa maneira do que contar os detalhes. O filme conta a história dessa mulher e o porquê que ela abandonou a faculdade de medicina e as consequências disso depois. Tá? Vou ficar por aqui. Vamos ao próximo. Também é um filme que eu já falei num outro vídeo aqui. O Sete de Chicago. Em português, O Sete de Chicago. Em inglês, The Trial of the Chicago Seven. Então, é o julgamento dos Sete de Chicago. Tá? Eu quero ligar esse filme aqui ao próximo que eu vou falar, né? Que foi o último indicado aqui. Esse filme conta fala de um momento histórico dos Estados Unidos, tá? O que acontece? Os Estados Unidos, em 1968, estavam passando por um momento muito conturbado, tá? Depois da morte do Martin Luther King, teve uma convenção democrata que, para a gente aqui no Brasil, faz muito pouco sentido, porque não é que faz pouco sentido, mas a gente entende menos porque a gente não estudou isso na escola. Então, eu imagino que para um americano assistir isso faça muito mais sentido do porquê que esse era um momento tão que a sociedade estava em efervescência, digamos assim, em efervescência, porque aconteceu muita coisa, tá? Eu vou falar do próximo filme e aí eu vou falar da ligação dos dois, tá? Então, vamos lá. O próximo filme é o Judas and the Black Messiah. Judas and the Black Messiah, em inglês, em português, Judas e o Messias Negro. Esse é um filme que fala de muitas discussões históricas também, personagens importantes, tanto nesse filme quanto no anterior. A gente está falando do mesmo período histórico nos Estados Unidos. Aqui é tanto nesse filme quanto no anterior, a gente está falando de direitos humanos e a briga daquela época, de 1968, o quanto que a sociedade estava se mobilizando para conseguir os direitos, enfim, que cada categoria precisava naquele momento e que precisa até hoje. Nesse caso, deixa eu ver se dá para ver aqui direito aqui. Judas and the Black Messiah. Tá? Esse aqui, ele é infiltrado nos Panteras Negras, e esse aqui, um dos líderes dos Panteras Negras.
Essa personagem aqui é por outro ator, mas ele aparece também no set de Chicago, para vocês entenderem o quanto que os filmes se conectam ali. Eu assisti o set de Chicago primeiro e depois esse daqui, agora eu tô com vontade de fazer o contrário, para entender um pouco mais, tá? Então, deixa eu pegar o nome das personagens aqui. Esse aqui é o Fred Hampton, ele aparece bem rapidamente no set de Chicago, tá bom? Esse aqui é o William O'Neill. Ele é um informante do FBI, ele é preso pelo FBI e ele faz um acordo e ele se infiltra, por isso que ele é um infiltrado, ele acaba sendo um informante do FBI, ele conta tudo o que está acontecendo, enfim, então tudo dá uma certa angústia para mim, pelo menos pelo nome do filme, né, Judas and the Black Messiah, a gente já sabe que alguma coisa vai acontecer, né, a gente já sabe o que vai acontecer, né, mas não sabe muito bem como, então vai dando aquela ansiedade, assim, de ver que tudo que ele está fazendo vai levar a um determinado evento ali no final, tá? Então, o que eu posso falar desses dois filmes? Eu quero falar dos dois ao mesmo tempo, porque eu acho que tem que assistir os dois para não importa a ordem, mas eles precisam se complementar aí, tá? Vamos ver aqui. Bom, os dois estão falando ali de os direitos humanos. O Sete de Chicago, eles fazem uma manifestação contra a Guerra do Vietnã. E é justamente na mesma época, vocês vão perceber que no Sete de Chicago, na verdade, eles eram 8, e tinha um dos réus ali, era uma pessoa que teve o apoio dele, do Fred Hampton, por isso que ele aparece rapidamente ali. Ele teve o apoio durante o julgamento, mas aí ele acaba sendo tirado desse julgamento para ser julgado separadamente, tá? Então, são filmes que falam desse momento nos Estados Unidos. O que eu fiquei com vontade de fazer foi entender um pouco mais daquele momento lá nos Estados Unidos e depois reassistir esses filmes, porque tem um background histórico ali que para a gente entende menos, porque nós não estudamos isso na escola, principalmente no Set de Chicago, que tem a conferência ali dos democratas e que não fica muito claro o que eles estavam discutindo ali, tá? Então, essa é a minha recomendação. Pega um pouquinho, assiste os dois e depois pesquisa um pouco o que estava acontecendo nos Estados Unidos em 68, para a gente entender o porquê que tudo isso aconteceu. Esses dois filmes, eles têm tudo a ver com esse momento que a gente está vivendo também. Por quê? Porque é um momento que a gente precisa pensar no que pode ser feito, nos nossos direitos, o que vale a pena, quais são as nossas reivindicações e o que vale a pena brigar, né? Se a gente vale a pena brigar por uma coisa, uma determinada coisa, estamos dispostos a fazer o que é necessário para conseguir o que a gente quer, para ir atrás de coisas que a gente diz que acredita e que muitas vezes a gente não quer passar pela parte difícil, né? Então, é curioso, é interessante ver o caminho que a gente já percorreu para chegar onde a gente chegou. A gente ainda tem muita coisa para mudar, mas se a gente pensar que lá em 68 as coisas ainda aconteciam da forma que aconteceram, a gente percebe que às vezes dá a impressão que a gente está vivendo num mundo que tá tudo pior, mas olhando para o passado a gente vê que já foi muito pior, mas que a gente precisa continuar brigando para ter um mundo mais justo e melhor, né? Bom, esses são os filmes indicados a melhor filme, tá? Eu não assisti todos os outros, então eu não vou falar das outras categorias. O que eu acho é que esse realmente é um Oscar que
que está falando muito, que está conversando muito com o momento que a gente está vivendo, e que eu acho uma das melhores coisas desse Oscar é que as plataformas de streaming estão realmente ganhando mais espaço, inclusive nos lugares onde ninguém queria, né? Porque eu acho que a academia resistiu muito, né? Para começar a indicar alguns filmes que foram lançados pela Netflix ou outras plataformas, né? Então, é isso. Eu acho que o Nomadland vai ganhar. Não é o meu favorito, eu já falei. O The Father é o meu favorito. Eu gostei de todos, eu recomendo todos, mas acho realmente que Nomadland vai ganhar. Então, mais tarde eu vou assistir. Se vocês tiverem algum comentário sobre os filmes do Oscar, deixa aqui, tá? Nos comentários desse vídeo, tá bom? Então, de novo, não esqueça de se inscrever aqui, tá? E essa semana tem mais vídeo. Até lá!